Isso é muito importante. Receber a oração um do outro, né? E o Senhor está aqui, ouvindo as súplicas, né? E isso é muito importante, né? Muito importante para nós. Vamos abrir em Mateus 6, versículo 9. E nós vamos estar falando exatamente de algo que é muito importante e que muitas das vezes passam por percebido por nós, né? Nós conhecemos muito, né? Nós sabemos, né, do que se trata, mas não na profundidade do que Deus traz para nós, né? Nós vamos estar aprendendo hoje, né? Vamos estar conversando hoje sobre a oração do Pai Nosso. Porque muitas das vezes, né, nós sabemos a oração do Pai Nosso. Mas se eu e você não orarmos com uma intensidade, né? Se a gente não orarmos com uma intenção, se nós não orarmos, pegar para orar o Pai Nosso, firmado em conhecimento e do que se trata, do que essa oração traz para nós, ela fica meio vaga na nossa vida. E o Senhor, nessa noite, né, Ele vai trazer para nós esse entendimento, que por muitas das vezes passa por desapercebidos. Jesus traz algumas verdades, né, sobre essa oração para os discípulos, né? Vocês estão vendo aí, né? Vocês que estão vindo aí às quintas-feiras, né? Estamos numa série aí do Sermão do Monte, né? E a oração do Pai Nosso foi um ensinamento que Jesus trouxe para os discípulos, né? E essa oração ela é muito rica, né? E traz um grande conhecimento dentro dessa palavra. E Jesus traz uma grande reflexão. Se você não se atentar, né, na profundidade que tem a oração do Pai Nosso, você não vai entender o que Ele quer falar, quer tratar com você nessa noite. Então, preciso que você se atente, né? Porque Jesus, Ele ensina, né, como nós devemos orar e também ensina como nós não devemos orar. Então, havia, né, naquela época, alguns líderes religiosos que oravam em praça pública, oravam, né, em esquinas, oravam com pessoas, eles professavam a sua fé de forma que eles não viviam. E Jesus bateu muito naquela época, né, insistindo em tratar muito com o nome de hipocrisia, né? O problema não era que eles oravam em praças públicas, o problema de alguns religiosos não era o que eles oravam em esquinas, o problema deles não era isso. Esse não era o maior problema em orar, pelo contrário. Era bênção, mas a intenção do coração, né, de alguns religiosos de auto se promover e dizer, né, quem eles eram, o quanto eles eram. Então, Jesus começou a tratar com isso, né? Inclusive, Jesus também ensina, né, logo para a gente entrar aí na palavra, ele ensina também, né, das vãs, né, das orações, né, repetitivas, né, que ele vai tratar. Vocês não precisam abrir, mas para conveniência, nossa, eu vou estar lendo aqui no versículo 7, no mesmo texto, né, que diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Um exemplo que eu vou dar rapidamente, né? A oração do Pai Nosso. Muitas das vezes, né, o que acaba acontecendo? Eu vou orar o Pai Nosso. Um exemplo, gente. Vou orar o Pai Nosso.
orou. Ah, mas não chegou no trono, não. Eu vou orar o Pai Nosso de novo. Não, eu vou orar o Pai Nosso 3 vezes, porque na terceira eu tenho certeza que vai alcançar. Mas Jesus está ensinando aqui que não é por muito repetir. Podemos orar, mas não repetitivamente. Porque ele está atento ao que você vai falar. Basta você entender intencionalmente. Basta você entender o que você está orando. Precisamos, né, fazer ali a ligação da mente com o que nós vamos falar com o Senhor, para poder chegar ao trono. Amém? Vamos lá? Então ele diz assim, no versículo 9: portanto, vos oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Nós oramos, mas muitas das vezes nós não entendemos o que significa cada parte dessa oração. E ela é muito rica. Jesus explicou aos discípulos cada parte dessa oração. E essa oração é uma oração universal. E aí ele vem falando, Pai Nosso. Olha que interessante. Jesus ensinando os seus discípulos a se achegar a Deus como chamando de Pai. É interessante que Jesus não fala o seguinte, olha, você pode chegar, né, dar o nome, não falar Pai, mas você pode chegar a Deus, você pode chegar a Yahvé, você pode chegar a Yeshua. Não. Jesus ensina os seus discípulos a chegar a Deus como Pai Nosso. Por que Pai Nosso? Porque é o Pai que cuida, é o Pai que protege, porque é o Pai que provê todas as coisas, porque é o Pai que está presente, Jonathan. Porque é o Pai que provê. É o que você tem, é o que você recebe, é o que você tem vivido, são as proteções que Ele traz sobre você, são as mãos dEle sobre você como Pai. Tudo que eu sou, tudo que eu vou ser, é por causa da paternidade do Senhor, da paternidade de Deus sobre mim, sobre você. E o que Deus quer que nós venhamos a entender é que nós venhamos receber essa paternidade, para que tudo venha se fazer presente em nossas vidas. Precisamos assumir a paternidade de Deus, precisamos nos achegar ao Senhor, ter relacionamento com Deus e aceitar Ele como um Pai. Ele é o seu Pai. Amém? Aí tem algo mais interessante, porque além de ele ensinar, né, a falar o Pai Nosso, tem aí o nosso. Pai Nosso. Mas, gente, mas o que significa nosso? Por que Pai Nosso? Poderia ser Pai meu, poderia ser o Pai seu, Fernanda, poderia ser um outro adjetivo qualquer. Mas Jesus diz, olha, quando orar, você ora Pai Nosso. Porque o Pai não é só meu. O Pai não é só seu. O Pai é nosso. Ele não é exclusividade. Nós não temos controle sobre Ele.
Nós não temos poder sobre ele. Ele é único. Ele é de todos nós. Ele não é só meu e nem seu. Ele é nosso. É o Pai Nosso. E engraçado, né, que vamos passar para outra. Santificado seja o seu nome. Ele traz aqui, gente, uma ideia de reverência. Santificado seja o seu nome. Ele traz uma ideia de temor sobre Deus. Ele traz uma ideia de amor e de nós nos achegarmos a Ele de forma sagrada. Seja santificado, né? E os israelitas, né? Vou dar uma pegada aqui. Os israelitas, num tempo, né, lá atrás, eles tinham um temor tão grande com o nome de Deus, né, que eles começaram a chamar, se referir a Deus como Iavé, que significa eu sou, né? Eu sou. Eu sou foi quando aí, né, Jesus, né, ele se apresentou a Moisés lá na sarça e falou: Moisés, fala, né, com o faraó que eu sou. Então, eles começaram a se referir como eu sou, né? Por isso que começou, né, os israelitas, os hebreus, né, a pronunciar assim. E também Adonai, que significa Senhor. Eles começavam a falar com Deus, a reverência é tão grande, né, o temor é tão grande de falar o nome de Deus, né, tão em vão, que eles trocaram, né? Começaram a chamar Iavé, Adonai, né, que significa o Senhor, e a expressar dessa forma com muito temor. Amém? E venha a nós o teu reino. Ele nos ensina, né? Trouxe para os discípulos e esse é um ensinamento para nós, né, aqui hoje, que o reino dele venha sobre mim, que o reino dele venha sobre minha vida, né? Que o reino dele venha sobre nós, né? O reino dele é o padrão do céu na terra e os valores do céu na terra. Então, e por que o reino dele sobre nós? Porque o trono do homem é corrupto, porque o trono do homem é mentiroso, porque o trono do homem é sujo. O trono do homem não é nada, é envergonhoso. Venha o teu reino. O trono dele é justiça, porque tudo o que ele faz, Jonathan, é verdadeiro. Tudo que ele faz é melhor. A justiça dele é verdadeira. Amém? E aqui, ele vai dizer: pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Ele está aqui pedindo aos seus discípulos, ensinando aos seus discípulos, que ore para que sua necessidade física, a necessidade do corpo, e tudo aquilo, né, que é importante sobre eu e você, venhamos colocar para o Senhor. Olhe para a sua necessidade, ore para aquilo que venha te deixar de pé. Se envolva com a palavra, com o alimento de Deus, para que você venha permanecer
firme na presença do Senhor. Então, igreja, e aqui ele está partindo também para um outro princípio. O reino, né, é espiritual, né, não é algo físico, é espiritual, mas ele aqui está falando sobre o pão. O pão, pelo que eu vejo, é algo físico, não somente espiritual, mas ele vem falar com os discípulos, olha, trata, cuida do seu físico. Cuide-se para que fique de pé. Cuide-se para que não caia. Se alimenta da palavra. Se encha da palavra. Mas venha se alimentar. Se alimente. Busque. Não fique parado. Tire um momento para Deus. Se alimente. Trate do seu físico. Vai ao médico. Quanto tempo você não faz um exame? Você que é mulher. Exame de mama. E aí, outras coisas mais, que eu não vou expor aqui. Cuidar do físico. Precisamos cuidar do espiritual, da mente e do físico. Precisamos estar de pé. Porque como vamos fazer a obra se não tratarmos dessas partes que há em nós, que precisam de uma atenção? Como vamos estar servindo o Senhor se não cuidarmos dessas áreas de nossas vidas? Precisamos cuidar, Rosinete. Amém? Olha que interessante. Olha com que Jesus também está tratando com seus discípulos. Olha que legal. Olha que legal. Perdoai as nossas dívidas. Aqui o Jesus trata, né, acerca do perdão. Né? Então, bem, se eu vou pedir perdão a Deus, Deus me perdoa, porque tal coisa estava assim, pá. Aí Jesus, lá de cima, olha e fala assim, pois é, você quer meu perdão, mas você não foi lá pedir perdão ou liberou perdão para tal pessoa. Seu coração está endurecido. Você não liberou perdão e está vindo pedir perdão a mim? Não. Vai se tratar com aquela pessoa que você se desentendeu. Vai liberar perdão. Gente, eu já tive momentos da minha vida, na minha conversão. Depois eu falei, quer saber? O negócio é perdoar. Eu já tive em cada situação que eu, assim, mesmo eu não tendo culpa, mesmo não tendo culpa, para eu aprender isso, eu apanhei. Mas também quer saber de uma coisa, chega de apanhar. Agora eu só quero alcançar, eu quero plantar coisas boas, eu não quero mais ficar nessa. Então, tinha momentos que, da minha caminhada, que, assim, poxa, eu não fiz nada. Aquela cara com um bico, chamava para o canto e falava, você me perdoa? Perdoa. É uma forma de tratar com o outro. É uma forma de ser humilde, de reconhecer que o outro... Às vezes, gente, para nós não é nada, mas para o outro é muito. Às vezes você não fez nada. Para você aquilo não é nada, mas para o outro é muito. Por isso, nós precisamos, antes de olhar para nós no meio de uma situação,
Nós precisamos olhar para o outro. Nós precisamos estender nossas mãos e ter empatia. Nós precisamos ter amor pelo outro. Nós precisamos compreender a dificuldade do outro. Não podemos encolher nossas mãos se nós queremos que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre nós. Não. Nós precisamos ter um coração puro e verdadeiro e que venha, em qualquer circunstância, liberar perdão ou pedir perdão, para que as barreiras do inferno ela não venha prevalecer sobre a sua vida. Para que as barreiras do inferno, aquele muro que o diabo levantou, ele venha cair. Porque nós somos agentes do Senhor aqui na terra. Nós não estamos aqui para recuar. Nós não estamos aqui para ter medo. Nós estamos aqui para avançar. E para vencer. E até quando vamos ficar com as mãos aqui, ó, encolhidas? Por conta de um perdão. Uma falta de perdão, de uma liberação de perdão. Não importa o que fizeram a você, não importa o que estão pensando de você. O que mais importa na minha vida e na sua é o que Deus pensa sobre você. Você é aquilo que a Bíblia diz quem você é. Você não é aquilo que dizem que você é, quem você é, ou que você foi. Hoje a sua vida é outra. Você não está mais no passado, você está no seu presente. E o seu presente, o seu futuro, a Deus vai pertencer. Ele tem coisas lindas para a sua vida. Mas tem empatia pelo outro. Tem amor pelo outro. Amém? Livra-nos do mal. Né? Ele ensina aos seus discípulos a orar pedindo, né, que os livrasse e que não induzisse, né? Que induzisse à tentação. Aqui, Jesus ensina aos seus discípulos a pedir ajuda. Ele ensina aos seus discípulos a falar assim: Pai, me ajuda no dia mau. Toda a ira, tudo aquilo que está em mim, tira de mim. Tira de mim todo o mal. Tira de mim tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Tira a contenda de mim. Não permita que esse mal me visite. Não permita que eu, por conta das circunstâncias do dia a dia, eu venha aceitar esse mal dentro de mim, mas tire de mim. Não me deixa ser seduzida pelas situações do dia a dia. Quer ver nós sermos seduzidos? É quando estamos em família. O diabo não vai, Laís, o diabo não vai usar uma pessoa de fora para tirar você da bênção. Ele vai usar alguém da sua família. O que é pior, liberar perdão para alguém tão próximo é mais difícil ainda. É ou não é, gente? Né? Mais difícil. Mas quanto mais difícil é melhor, Mary. Quanto mais difícil é melhor. Quer ver? Quando eu vencia, era um alívio. No momento era muito difícil liberar perdão. Voltando aí. Porque esse era um mal que estava dentro de mim. A ira, né, os pensamentos, tudo aquilo que foi lançado sobre nós, fica ali na mente. Isso acontece muito com os casais também. Falando sem pensar. Magoando, achando que não magoou.
né? E esse mal está em nós. Então, Jesus ensina, livra-nos do mal, nos livra do mal, não permita que esse mal me visite, porque eu não quero ser assim, eu quero ser uma pessoa diferente. Você precisa não querer ser mais quem você era. Muitas das vezes somos visitados pelo mal, para agirmos mal, ter atitudes de forma que vem envergonhar o Senhor. Mas Ele está ensinando aqui na oração do Pai Nosso. Ele está aqui falando com os seus discípulos. Orem assim, para que esse mal venha sair de você. Porque o reino dele tem autoridade. Porque Ele é uma autoridade, Ele é o Pai. Ele vai estar com você nos momentos difíceis. No momento da angústia, é Ele que vai estar ali, o seu Pai. Ele não se refere ao Pai biológico. Porque a palavra diz que pode o seu pai, sua mãe te abandonar, mas eu nunca irei te abandonar. É seu Pai. E Ele estar com você a todo momento, te guardando, te protegendo e falando com você a todo momento. Quando orar a oração do Pai Nosso, preste atenção em cada palavra que você está orando e aquilo que o Senhor está induzindo a você orar, a falar com o Pai. Precisamos sim assumir essa paternidade. Pois Ele é o reino, Ele é a autoridade e por todo sempre na nossa vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Pedir ao ministério de louvor que... Pois é. Jesus traz as verdades para os discípulos, mas também traz essa verdade. Essa verdade também nos alcança, né? Falamos aqui sobre como se achegar a Deus, como reverenciar Ele como Pai. Falamos sobre a paternidade dEle. Falamos aqui sobre o quanto é santo, o quanto Ele é santo e o quanto nós devemos ter reverência, né, ao nome, né, e a Ele. Falamos aqui sobre o reino. Como devemos orar, como devemos nos expressar. Quero pedir à igreja que se coloque de pé nessa hora.